Em Busca do Ouro é um filme de 1925, dirigido por Charlie Chaplin e estrelado por Charlie Chaplin, Max Swain, Tom Murray e Henry Bergman. Um prospector de ouro no Alasca luta para sobreviver ao clima e conquistar o coração de uma garota no salão de dança. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação aí falando sobre o filme de número 28 na lista. Eu acho que esse é o primeiro filme do Chaplin que aparece, né? Como eu tô fazendo esses recapitulando, eu me perco um pouco, mas eu acho que esse é o primeiro filme do Chaplin na lista, né? Eu acho que de algum jeito a sinopse meio conta tudo, né? Eu acho que a parte interessante é que, bom, é o Chaplin fazendo o personagem clássico dele, né? Nessa época ele ainda fazia sempre, como eu fiz recentemente um vídeo do Monsieur Verdoux, que é o primeiro filme em que ele faz um personagem que não se parece em nada com o personagem clássico. Ele já tinha feito antes O Grande Ditador, que era o primeiro filme sem o personagem, mas ainda com a estética do personagem, assim, de algum jeito. Então, antes do Grande Ditador, que é dos anos 40, todos os filmes são com o personagem clássico, né? Então esse aqui também é o personagem que a gente aqui no Brasil conhece como Carlitos, né? E bom, a proposta do filme é essa, ele vai pra esse lugar no Alasca, né? Então na neve, montanhas e neve. Ele vai em busca de ouro, mas a gente no filme até que não vê muito ele procurando ouro, né? Só vê, tipo, atrapalhadas acontecendo. Ele encontra uma casinha, como se fosse uma cabana, assim, mais ou menos. Uma casinha de um cômodo, assim, onde ele acaba ficando lá um tempo junto com outras pessoas que estão por ali também tentando conseguir ouro. E aí muitas coisas acontecem nessa casinha, muitas cenas, assim, de, né, humor físico mesmo. As piadas que a gente tá acostumado a esperar do Chaplin. E num determinado momento ele vai nessa outra coisa de dança, conhece uma garota lá, num bar ali, uma coisa assim. Conhece uma garota lá, se apaixona por ela. É isso o filme, assim, basicamente. Em termos de história, o filme é bem basicão, como eu acho que era o padrão, e eu acho que é o que dá certo. Mas aí, bom, o Chaplin aparentemente se inspirou em fotos que ele tinha visto ali da época da febre do ouro ali nessa região, né? E na história de um grupo que participou disso, que aparentemente ficaram, quando estavam ali na região de neve, ficaram meio presos ali no meio da neve, acabaram recorrendo ao canibalismo, uma história real, né? Acabaram recorrendo ao canibalismo e a comer o couro dos sapatos deles, que é uma cena do filme, o Chaplin cozinhando um sapato pra comer, uma cena clássica do filme. Aliás, muitas cenas desse filme eu acho que são consideradas clássicas. O Chaplin, em entrevistas, disse que ele acreditava que tragédias e comédias não estavam tão longe assim uma da outra, e ele decidiu combinar essas histórias de deprivação, falta de comida e o terror ali da situação, né? Ele decidiu juntar isso com comédia no filme, e realmente boa parte das piadas são sobre estar com fome e sobre o quão terrível é o clima, né? Boa parte das piadas acabam sendo sobre isso. Em 1942, o Chaplin relançou uma versão desse filme com som. E aí é uma versão, porque não é um filme mudo, obviamente. É uma versão com efeitos sonoros, com música e com uma narração narrada pelo próprio Chaplin. E aí essa versão recebeu 2 indicações ao Oscar, que foram de melhor trilha sonora e melhor gravação de som. Lembrando essa relançamento de 42. Eu preciso comentar que essa é a versão que eu assisti. Essa versão é muito mais fácil de encontrar hoje em dia, eu tenho a impressão. Talvez tenha outra no YouTube, mas eu acho que essa versão é muito mais fácil de encontrar hoje em dia. Então foi ela que eu acabei assistindo. Recomendo, eu acho que funciona. Realmente dá uma melhorada no filme. Eu não sei se ela muda cenas. Eu não encontrei nada falando sobre se ela muda cenas ou alguma coisa do tipo, mas não ter que ficar lendo o texto e ter uma narração conduzindo o filme, eu acho que funcionou muito bem. Então eu recomendo assistir essa versão, apesar de eu não ter visto a outra pra comparar. O filme foi um imenso sucesso na época, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Ele é considerado o 5º filme mais lucrativo na história do cinema mudo. É um bom marco, né? O Chaplin já era famoso nessa época, né? Apesar de ser o primeiro filme dele que a gente tá vendo aqui, e eu acho que realmente todos os filmes do Chaplin que a gente comenta até hoje, que são os grandes clássicos, talvez não todos não, mas eu acho que a maioria são de depois desse. Mas antes desse, se eu não me engano, tem, por exemplo, O Garoto, que é um filme do Chaplin bem famoso, que não tá na lista. Eu tenho quase certeza que é de antes desse. Além do sucesso de público, Em Busca do Ouro fez bastante sucesso com a crítica e até hoje é uma das obras mais celebradas do Chaplin, e o próprio Chaplin várias vezes disse que esse era o filme pelo qual ele gostaria de ser lembrado, ser mais lembrado, porque esse, né, era o filme preferido dentre os filmes que ele fez na carreira dele. E aí, antes de eu dar minhas opiniões, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre. O livro fala basicamente sobre todas as coisas que eu já falei aqui, sobre a inspiração, sobre a ideia de que ele achava que tragédia e comédia combinava. Não fala sobre
sobre a versão com som, o que eu achei curioso, mas fala que o filme foi muito bem sucedido, fala que o Chaplin considera esse o filme que ele gostaria de ser lembrado, fala num texto bem mais longo do que eu falei aqui, mas fala basicamente as mesmas coisas. Eu acho assim, a essa altura, eu acredito que eu já tenha visto todos os filmes do Chaplin que estão na lista. Eu não sei se vai ter algum filme depois do Monsieur Verdoux, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo eu vi até aquele, com certeza eu vi todos os filmes do Carlitos, né, do personagem. Eu vi uns 2 de fora da lista, inclusive, que foi o Garoto e o Circo, que é mais pra frente um pouquinho. Nenhum dos 2 tá na lista, mas eu já assisti ambos. Eu arrisco dizer que esse aqui é meu preferido ainda. Eu acho esse filme muito bom, muito bom. As piadas são muito boas, eu acho que elas funcionam muito bem. Eu acho que é um filme que, como eu sempre falo nesses vídeos de recapitulação, eu reassisti acelerado, né? Então eu não parei pra ver, eu não escutei a narração de novo, então se tem alguma coisa em detalhes eu posso ter perdido. Mas parece pra mim que é um filme que envelheceu muito bem, sabe? Parece pra mim que é um filme que funciona muito hoje. Eu acho que as piadas... Eu já falei isso, acho que num vídeo do Buster Keaton recente, mas essas piadas que eram feitas na época do cinema, tanto, sei lá, pro fim do cinema mudo, metade pro fim do cinema mudo, quando no começo do cinema falado, as comédias dessa época meio que definiram o humor dos desenhos animados, que pelo menos a minha geração cresceu vendo, mas eu tenho certeza que muitas outras também, tanto antes da minha quanto depois, porque são dessa época, eu não sonhava em nascer ainda. Eu acho que isso torna tudo de um jeito meio nostálgico. Eu acho que é uma sensação, tipo, mesmo eu nunca tendo visto este filme, eu assisto ele e parece que me remete a, sei lá, um desenho do Pernalonga que eu assistia quando era criança, sabe? Cria uma sensação de nostalgia no estilo, mesmo que não na obra em si. E eu acho que, assim, era indiscutivelmente um gênio nesse tipo de comédia, o Chaplin. O Buster Keaton também, mas, né, pra falar desse filme aqui, o Chaplin era indiscutivelmente um gênio no que ele fazia. Eu acho que em alguns momentos da vida ele tentou fazer outras coisas e aí ele já não foi tão bem sucedido quanto ele era nisso aqui, mas eu acho que enquanto o padrão era esse, o que ele fazia era impecável e, né, produzindo, escrevendo, dirigindo, atuando, compondo a trilha sonora, geralmente, porque era isso que acontecia. Então eu acho assim, eu acho de verdade. Ao mesmo tempo que eu sinto que eu não tenho muito pra falar, eu sinto que esses vídeos de recapitulação estão ficando mais curtos que os vídeos recentes. Não todos. Às vezes tem um filme que eu quero muito falar muita coisa, mas eu acho que a maioria estão ficando vídeos mais curtos, mas eu acho que tudo bem também, né? São filmes mais simples. Eu acho que são filmes inevitavelmente mais simples. Frequentemente, mesmo quando o filme era muito longo, existem exceções, né? Sempre existem exceções. Mas eu acho que no geral, mesmo quando o filme era muito longo, porque alguns eram, parece que ele era muito longo, mas o tema dele era muito resumido, né? De algum jeito. Ao mesmo tempo que tinha que ter muita coisa acontecendo, parece que a história não avançava tanto assim. De novo, existem exceções pra isso que eu tô falando, mas eu acho que era uma coisa muito comum do cinema mudo. Então eu sinto que eu não tenho muita coisa pra falar sobre. Eu acho que assim, o filme tem cenas geniais, muito memoráveis, muito clássicas. O livro cita, por exemplo, a cena em que o cara, olha, tá todo mundo com muita fome e o cara que tá com o Chaplin na casinha lá na neve, olha pra ele e enxerga um frango. O livro fala um frango assado, na verdade é um frango vivo. Se tem alguma cena em que ele enxerga como frango assado, eu não lembro. Tem, com certeza, uma cena em que ele enxerga o Chaplin como um frango vivo. E aí é tipo, eu acredito que o próprio Chaplin, numa grande roupa de galinha, imensa em tamanho humano, uma fantasia de galinha, andando em volta da mesa. A cena em que a casa cai no penhasco e eles ficam, né, tendo que se segurar e corta pra, tipo, uma maquete com a casa caindo e eles lá dentro com a casa inclinando e fazendo as cenas, eles tentando não cair. A coisa da ventania, que toda vez que abre a porta, o Chaplin vai carregado pro outro lado. São muitas cenas muito memoráveis. Esse filme tem a famosa dança dos pãezinhos, que aparentemente é uma coisa que se tornou muito característica do Chaplin, embora eu não sei se ele fez em outros filmes ou se é só nesse, fez tanto sucesso que virou um clássico. Eu já li, tanto a internet me diz quanto o livro diz também, que o Chaplin não foi a primeira pessoa a fazer isso foi feito antes. O livro não diz, mas a internet me disse que foi o Fatty Arbuckle, que era um comediante que é muito responsável pelo começo da carreira do Buster Keaton. Eu nunca vi nenhum filme dele. É um ator que se envolveu em umas polêmicas aí, não comprovadas, mas que, né, podem ter acontecido ou não, mas enfim. Eu acho que eu talvez tenha falado um pouco sobre ele num vídeo do Buster Keaton, mas talvez eu tenha cortado do roteiro porque era um assunto muito distante. Mas enfim, parece que Chaplin não criou a dança dos pãezinhos, mas ele fez e a versão dele se tornou muito clássica. E é isso, então é um filme com muitas cenas muito memoráveis. Eu acho que são várias cenas assim que as pessoas vão assistir e vão lembrar pra sempre. Ceninhas simples, né? Piadinhas simples, mas eu acho que são piadinhas simples que ficam na memória, sabe? A simplicidade até ajuda nisso, eu acho. Eu acho que coisas elaboradas demais às vezes não são tão boas assim pra ficar na memória da gente, né? De novo, como sempre, existem exceções, mas eu acho que frequentemente é isso que acontece. Então eu acho que é um filme muito certeiro, assim, na comédia dele. Não foi o primeiro filme do Chaplin que eu vi na vida. Eu não lembro se quando eu vi esse na lista eu já tinha visto
Garoto, porque o Garoto é de antes. Eu acho que eu já tinha visto o Garoto recentemente, eu digo. Mas sei lá, quando eu era criança ou pré-adolescente, alguma coisa assim, eu assisti. Eu lembro que a Globo passou uma maratona de filmes do Chaplin. Era tipo, todo dia da semana ia passar um de noite. E aí eu lembro que eu assisti uns 2 ou 3, mas eu não tenho certeza quais foram. Enfim, irrelevante. Mas eu assisti esse filme e eu achei muito bom. E revendo, olhando as piadas, mesmo acelerado, eu penso tipo, nossa, realmente, eu adorei essa cena, adorei essa cena, adorei essa cena. Eu acho que funciona muito bem. Eu acho que é um filme muito divertido. Então, se por acaso alguém nunca tiver visto um filme do Chaplin, eu recomendo esse. De novo, a versão com som. Mesmo, eu acho que os filmes do Chaplin no geral, mesmo os que eram mudos, não tinham tanto texto, porque eles dependiam muito realmente do visual, né? As piadas estavam acontecendo ali no visual, o texto não era muito importante, era só pra dar contexto e ajudar a conduzir a história. Então eu não acho que tinha texto em excesso em nenhum filme, posso estar enganado. Não vi todos também. Mas, de qualquer jeito, sem texto nenhum pra gente hoje em dia assistir, eu acho que facilita, né? Fica mais agradável. E eu acho que, como é uma narração do próprio Chaplin e tal, fica um negócio interessante. Não é tipo uns projetos que a gente já leu por aí que existiram, de os produtores, anos depois, sem ninguém que estava envolvido na produção original do filme, querer refazer, tacar um som em cima. A gente ouviu várias histórias disso acontecendo e parece que nenhuma deu certo, né? As únicas que deram mais ou menos certo são as que só adicionaram trilha sonora e efeitos sonoros. Nenhuma que adicionou voz deu certo. Porque afinal de contas, né, o filme precisa das pessoas que tiveram a ideia original pra talvez fazer uma coisa funcionar, e parece que nunca tem, né? Aqui teve, foi uma coisa do próprio Chaplin, então acabou dando certo. E de novo, é só uma narração, né? Ele não tenta inserir fala nas cenas. Ele só fica narrando e contando o que tá acontecendo. Então eu acho que funcionou bem. Mas é isso, então eu recomendo bastante. Esse é um filme que eu achei bem divertido. Recomendo pra todo mundo que tiver interesse em assistir coisas do Chaplin. Eu acho que ele é uma ótima introdução ao Chaplin. Arrisco dizer que ainda é o meu preferido, embora eu acho que Tempos Modernos tá ali junto, mas eu acho que eu gosto mais desse. Eu acho que tá perto, mas eu acho que eu gosto mais desse. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta com mais um. Deixa aí nos comentários se você já viu esse filme, o que você acha, e até a próxima. Valeu, até mais!